Ao longo da história, pessoas de várias partes do mundo conseguiram capturar criaturas misteriosas em filmagens que desafiam completamente a lógica. Algumas dessas imagens são borradas ou levantam dúvidas, mas outras são tão impactantes que tornam difícil separar o mito da realidade. Hoje vamos te mostrar 20 das criaturas mais aterrorizantes já flagradas por uma câmera. Número 1. O guarda e o cabo sabotado no Canadá. Um segurança escapou por muito pouco quando um cabo de gôndola se rompeu repentinamente e desabou. Segundo as autoridades, o guarda fazia uma ronda de rotina e caminhava exatamente embaixo da linha de cabo, apenas 5 ou 7 segundos antes do rompimento completo, que jogou o cabo ao chão. Por sorte, ele saiu ileso. Esses incidentes aconteceram nos anos de 2019 e 2020, e a Real Polícia Montada do Canadá acredita firmemente que se tratou de sabotagem intencional. Os investigadores suspeitam de alguém com excelente preparo físico, profundo conhecimento da área e ferramentas especializadas. Uma imagem divulgada durante a investigação mostra uma figura com músculos exagerados, quase inumanos, aumentando ainda mais o mistério. A recompensa por informações era de $250 mil, mas após a divulgação da imagem, subiu para 500 mil. Até hoje, a identidade do suspeito continua desconhecida. Número 2. A criatura Juju nos telhados de Bangladesh. Dizem que essa criatura misteriosa já foi vista diversas vezes, mas só recentemente alguém conseguiu filmá-la rastejando por cima de um telhado. Trabalhadores locais afirmaram tê-la visto se arrastando sob as telhas. A população acredita que se trate de um Juju, uma entidade sobrenatural não humana, conhecida no folclore de Sehel, em Bangladesh. O Juju é descrito como tendo olhos brilhantes, garras compridas, corpo peludo, andando sobre 2 pernas com mãos humanas e poderes sobrenaturais. Alguns moradores dizem que ele é canibal e que persegue suas vítimas a partir dos telhados. Número 3. Um skinwalker atravessando as planícies da Louisiana. Nas planícies aparentemente calmas da Louisiana, um vídeo revelou algo muito mais sombrio. Uma criatura que atravessa o campo a uma velocidade impossível para um ser humano. Gravada de longe, a figura lembra um skinwalker, uma criatura assustadora da tradição navajo, muito presente no sudoeste dos Estados Unidos. São entidades malévolas, praticantes de magia negra, capazes de assumir formas humanas ou animais. O vídeo tem o título Criatura Gigante Captada pela Câmera, e muitos acreditam que a velocidade da criatura indica que ela seja um skinwalker. O mais aterrador é o elo dessas entidades com rituais sombrios. Os navajos evitam falar sobre o assunto com forasteiros por questões culturais. E você? Acredita que o vídeo mostra um skinwalker ou outra coisa ainda mais estranha? Número 4. A criatura sobre um corpo no México. Um evento assustador foi registrado no México. Uma criatura misteriosa aparece pairando sobre uma pessoa aparentemente ferida ou sem vida. O ser parece estar se alimentando e é possível vê-lo se movendo sobre o corpo. Uma das lendas mais marcantes do folclore mexicano é a dos Tlahuelpuchi, seres mágicos capazes de se transformar em diferentes animais. Essas criaturas viveriam disfarçadas entre famílias humanas e à noite assumiriam formas como de urubus ou perus para caçar seu alimento favorito, o sangue de bebês. Muitos acreditam que o vídeo mostra um Tlahuelpuchi. Segundo o folclore de Tlaxcala, a maioria desses seres seria composta por mulheres, mais poderosas do que os machos. Elas caçam entre a meia-noite e as 3 da manhã, especialmente em noites frias e chuvosas. Número 5. A figura sobrenatural no Lago Travis, Texas. No ano de 2007, um professor de biologia decidiu experimentar o flash da sua nova câmera durante uma visita ao Lago Travis, no estado do Texas, nos Estados Unidos. O que deveria ser apenas um teste técnico e inofensivo, se transformou em um momento de puro terror. Acompanhado por um de seus alunos, o professor tirou uma foto aparentemente comum. No entanto, o que viram depois foi tão perturbador que ambos deixaram o local imediatamente, tomados pelo medo. Ao revisar a imagem mais tarde, ele notou vários pontos brilhantes. A princípio, imaginou que pudesse ser um animal comum refletindo a luz. Mas, com o surgimento de diferentes versões da imagem, algumas mais claras, outras mais escuras, algo assustador ficou evidente. Uma figura humanoide bastante sinistra no fundo.
Rapidamente começaram as especulações. Algumas pessoas sugeriram que a imagem mostrava uma criatura parecida com o lendário Pé Grande. Outras levantaram a possibilidade de se tratar de uma aparição fantasmagórica. E essa teoria faz algum sentido. Só nos últimos 5 anos, 17 pessoas perderam a vida afogadas em diferentes partes do lago. Para piorar, 9 outras desapareceram misteriosamente nos arredores do Lago Travis nas últimas décadas. Isso levanta ainda mais suspeitas sobre o que poderia realmente estar escondido nas profundezas dessa região aparentemente tranquila. Número 6. O enigma do Passo Dyatlov e a suspeita de ataque de um Yeti. O caso do Passo Dyatlov é, até hoje, um dos mistérios mais intrigantes e inexplicáveis da história. Tudo aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1959, nos Montes Urais, ao norte da Rússia. Um grupo composto por 9 esquiadores extremamente experientes, 8 homens e 2 mulheres, partiu em uma expedição de 2 semanas com destino ao remoto Monte Otorten. Dias depois, a barraca deles foi encontrada em estado alarmante. Estava completamente abandonada, e alguns integrantes do grupo estavam descalços, outros com roupas inadequadas para o frio extremo, e muitos apresentavam sinais inexplicáveis de exposição à radiação. Igor Dyatlov, o líder do grupo, foi encontrado coberto de neve, com os punhos cerrados e o casaco aberto, o que levou os investigadores a sugerirem que ele poderia ter lutado por sua vida nos momentos finais. Apesar de inúmeras teorias levantadas ao longo dos anos, incluindo desastres naturais, avalanches, testes militares secretos e até fenômenos paranormais, até hoje ninguém conseguiu explicar de forma definitiva o que aconteceu naquela noite. Uma das últimas fotos tiradas pelo grupo mostra uma figura misteriosa ao fundo da floresta. Essa imagem alimenta a teoria de que o grupo pode ter sido atacado por um Yeti, e esse não seria o único avistamento recente. No ano de 2022, um garoto da Sibéria rural alegou ter visto um Yeti próximo a um acampamento e correu apavorado. As imagens captadas por ele mostram uma figura gigante ao longe, o que trouxe ainda mais combustível para manter viva a lenda dessas criaturas nos Montes Urais. Número 7. Criatura pequena e misteriosa flagrada na estrada. Imagine estar dirigindo à noite por uma estrada rural, completamente cercada pela natureza, quando de repente você vê algo tão estranho que parece saído diretamente de uma fábula ou conto popular assustador. O que você faria nesse momento? Aceleraria o carro e fugiria dali o mais rápido possível? Ou pararia para ver melhor? Foi isso que aconteceu com o motorista que conseguiu registrar uma das imagens mais bizarras e desconcertantes de sua vida. Ele filmou uma criatura pequena, com aparência incomum, fuçando algo à beira da estrada. O comportamento do ser chamou a atenção imediatamente. No momento em que o carro se aproximou, a criatura correu de volta para a floresta com movimentos que não pareciam naturais. A maneira como ela se movia era completamente estranha, como se não obedecesse às leis da física conhecidas. O autor do vídeo acredita que possa ter se deparado com um ser extraterrestre. Mas será que era mesmo isso? Ou poderia se tratar de alguma criatura lendária, que até então era considerada apenas parte do folclore ou de mitos urbanos antigos? Infelizmente, o vídeo não oferece muitas respostas. Não sabemos ao certo se o ser era inofensivo ou potencialmente perigoso. Mas a pergunta mais inquietante continua. O que exatamente aquela criatura estava fazendo ali no meio do nada? Número 8. Aparição pálida em acampamento na Inglaterra. Durante uma viagem de acampamento em Edenbridge, uma cidade da Inglaterra, algo absolutamente perturbador aconteceu no meio da madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Um dos membros da família, incomodado com sons vindos do lado de fora da barraca, decidiu sair e investigar o que estava acontecendo. Com a câmera em mãos, ele tirou uma foto com flash, e o que apareceu na imagem o deixou em choque. Uma figura pálida, humanoide, curvada e encarando a câmera com uma expressão arrepiante. A região é conhecida por seu rico folclore e antigas histórias sobre aparições. Muitas dessas lendas falam de criaturas estranhas que vagam pelas matas densas ao redor. Uma delas descreve um ser com mais de 2,5 metros de altura, olhos brilhantes e braços compridos, cuja presença teria assombrado os moradores de Tunbridge Wells por várias gerações. Além disso, há registros de desaparecimentos inexplicáveis nessa região. Outros mitos mencionam os chamados vigilantes da floresta, seres altos, magros, com olhos luminosos que observam silenciosamente o ambiente ao seu redor.
Também se fala dos Shadow Stalkers, entidades fantasmagóricas que se camuflam entre as árvores e se movem sem fazer um único ruído. Com tantos relatos assustadores, fica difícil ignorar a possibilidade de que aquela figura captada na imagem seja algo realmente fora do comum. E você, o que acha que poderia ser? Número 9. Criatura semelhante a um duende aparece no Irã em dezembro de 2019. Imagens intrigantes foram captadas no Irã. O vídeo mostra uma criatura pequena, de aparência escura e coberta de fuligem, movendo-se de maneira inquietante. À primeira vista, era difícil identificar exatamente o que era aquilo. Pequeno demais para ser uma criança, estranho demais para ser um animal comum. Isso levou muitos a acreditarem que se tratava de um duende. Uma figura folclórica muito presente em culturas espanholas e latino-americanas, geralmente descrita como um ser pequeno, travesso e, em algumas histórias, até malévolo. Duendes costumam habitar florestas, regiões rurais ou casas abandonadas, e são conhecidos por causarem pequenas confusões, fazerem brincadeiras estranhas ou até roubarem objetos pessoais. Ver um suposto duende no Irã foi algo inesperado, já que não faz parte do folclore local. No vídeo, a criatura se depara com uma nota de dinheiro iraniano e interage com ela, mas suas intenções continuam um mistério absoluto. Você acha que ele estava tentando pegar o dinheiro? Ou teria outro propósito mais sinistro? Número 10. A criatura meio humana flagrada em floresta densa. Um vídeo perturbador gravado nas profundezas de uma floresta densa mostra uma criatura de aparência completamente incomum, parada a poucos metros da câmera. A filmagem revela um ser que, à primeira vista, parece ter traços tanto humanos quanto de outro mundo. Não há muitas informações disponíveis sobre onde ou quando o vídeo foi feito, o que só aumenta a curiosidade do público. Enquanto alguns acreditam que se trate de um macaco, ou talvez algum animal ainda não catalogado, muitos outros acham que a criatura tem algo muito mais enigmático em sua origem. Alguns chegam a afirmar que pode ser o fantasma de alguém que já morreu naquele local, enquanto outra teoria, ainda mais ousada, sugere que estamos diante de uma presença alienígena escondida. Essa última possibilidade se conecta com uma ideia bastante intrigante: a teoria do bosque escuro, uma hipótese relacionada à famosa paradoxo de Fermi. Essa teoria propõe que, em um universo cheio de civilizações inteligentes, todas preferem se manter em silêncio absoluto, escondendo-se umas das outras por medo de serem descobertas e destruídas por espécies mais agressivas. Dentro dessa lógica, o universo seria como uma floresta escura e silenciosa, onde cada civilização age como um caçador que se esconde nas sombras, pronto para atacar se necessário. Será que a criatura vista neste vídeo seria um desses visitantes silenciosos, tentando permanecer escondido? Ou talvez algo tenha caído na Terra e agora está apenas aguardando o momento certo para se revelar? Número 11. Bigfoot aparece em ilha remota do Canadá. Imagine-se em um barco, aproveitando um momento de paz, cercado por água tranquila e vegetação exuberante. Tudo parece calmo, até que você percebe algo se movendo na ilha à sua frente. Foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa em Ontário, no Canadá. À distância, do outro lado da margem, uma figura gigantesca caminhava pela floresta. A silhueta era inconfundível, alta, robusta e com passos lentos, lembrando as descrições clássicas do Bigfoot. A província de Ontário é conhecida por ser um verdadeiro ponto quente de avistamentos dessa criatura lendária. Há registros documentados desde o ano de 1906, vindos de diversas localidades como o Nordeste de Ontário, a região do Parque Provincial do Lago Superior e o distrito de Rainy River, ao noroeste. Mesmo com a crescente industrialização em várias partes da província, há vastas áreas de natureza intocada, com matas densas, lagos e ilhas que permanecem praticamente selvagens, o esconderijo ideal para uma criatura que deseja evitar contato humano. Até hoje, campistas e trilheiros relatam gritos estranhos durante a noite e vislumbres de uma figura enorme, semelhante a um macaco, correndo pelas trilhas ou observando à distância. A pergunta que permanece é: será que o Bigfoot realmente existe? Ou estamos apenas projetando nossos medos mais antigos em sombras na floresta? Número 12. Criatura humanoide ataca em parque infantil. Um momento que parecia comum e tranquilo em um parquinho infantil se transforma em uma cena de puro terror
quando uma criatura totalmente bizarra surge repentinamente das árvores próximas. A figura estranha, que poderia facilmente ter ignorado quem estava ali, ao contrário, fixou o olhar diretamente na pessoa e correu em sua direção com uma velocidade assustadora, sem qualquer hesitação. Imagine o pavor que qualquer um sentiria ao ver um ser humanoide, de pele pálida, se lançando violentamente na sua direção em alta velocidade. Não é apenas o ataque que assusta, mas o modo como essa criatura se move, com gestos antinaturais, descoordenados que mexem com nossos instintos mais primitivos. Segundo especialistas em psicologia do medo, temos uma aversão natural a criaturas que se parecem conosco, mas que possuem traços perturbadores. Isso é conhecido como Vale da Estranheza. Quanto mais algo se aproxima da aparência humana sem ser exatamente humano, mais desconforto sentimos. Essa criatura captada no vídeo se encaixa perfeitamente nesse perfil. E aí, o que você faria nessa situação? Correria o mais rápido possível ou tentaria enfrentar a ameaça de frente? Número 13. A figura misteriosa espreitando atrás da porta? Imagine-se sozinho em casa quando decide abrir a porta e se depara com algo saído diretamente de um pesadelo. Foi o que aconteceu com essa pessoa. Do lado de fora estava uma criatura alta e grotesca. O mais arrepiante, ela se lançou violentamente contra a porta, cortando a pessoa que tentou fechá-la. Felizmente a porta era de metal e segurou o ataque. Mas o que você faria? Se trancaria e torceria para ela ir embora? Ou tentaria lutar? Número 14. Criatura misteriosa na estrada do interior. Imagine estar dirigindo por uma estrada rural e de repente ver algo saído diretamente de um conto popular. Você aceleraria para fugir ou pararia para ver mais de perto? Um motorista viveu exatamente essa situação ao registrar uma das imagens mais bizarras de sua vida. Uma criatura pequena e incomum vasculhava o chão próximo à estrada. Assim que percebeu o carro, o ser correu de volta para a floresta de forma completamente anormal. Quem filmou acredita que pode ter sido um extraterrestre. Mas o que você acha? Seria um alienígena ou alguma criatura mítica que até então só vivia nas lendas e mitos urbanos? Infelizmente, o vídeo não traz mais informações. Era um ser inofensivo ou algo sinistro? E mais importante, o que estava fazendo ali? Número 15. A figura pálida do acampamento inglês. Durante um acampamento em Edinburgh, na Inglaterra, um evento extremamente inquietante aconteceu nas primeiras horas da manhã, por volta das 3. Um dos membros da família, intrigado com ruídos do lado de fora da barraca, saiu e tirou uma foto com o flash. O que a imagem captou foi perturbador. Uma figura pálida, humanoide, curvada, olhando para trás com uma expressão arrepiante. A área está mergulhada em mitos locais. Há histórias sobre seres misteriosos humanoides que vagam pelas florestas da região. Uma dessas lendas descreve uma criatura de quase 2,5 metros, com olhos vermelhos brilhantes e braços longos, que assombra Tunbridge Wells há gerações. Além disso, relatos falam de desaparecimentos inexplicáveis. Também existem contos sobre os vigilantes da floresta. Figuras altas, magras, de olhos brilhantes, que observam silenciosamente e guardam os segredos da mata. Outro mito arrepiante menciona os Shad Stalkers, criaturas fantasmagóricas que se misturam às árvores, deslizando pela floresta sem emitir um único som. E você? Já se perguntou o que essas criaturas realmente são? Número 16. A criatura que corre no parquinho infantil. Você está em um parque infantil, relaxando, quando algo completamente inesperado acontece. Uma criatura estranha aparece do nada e corre em sua direção vinda do mato. Ela poderia simplesmente ter ignorado a pessoa ali presente, mas ao contrário, encarou diretamente e correu com tudo para cima dela. É o tipo de situação que provoca pavor imediato. Não só pela perseguição em si, mas principalmente pelo aspecto assustador e antinatural do ser. Especialistas em comportamento sugerem que o medo de criaturas humanoides vem do fato de que são quase humanas, próximas o suficiente para parecerem familiares, mas diferentes o bastante para nos causar calafrios. Na sua opinião, o que você faria nessa situação? Fugiria ou enfrentaria? Número 17. Bigfoot na ilha canadense. Imagine-se sentado tranquilamente em um barco, contemplando a natureza ao redor, certo de que está sozinho. De repente você percebe uma figura enorme caminhando na ilha próxima. Foi exatamente isso que aconteceu com alguém em Ontário, no Canadá, um local conhecido por relatos frequentes de Bigfoot.
Avistamentos desse tipo são comuns desde o ano de 1906, com relatos vindo de áreas como o Nordeste de Ontário, o Parque Provincial do Lago Superior e o distrito de Rainy River. Mesmo com o avanço da indústria, ainda existem grandes porções de natureza intocada, ideais para algo como o Bigfoot se esconder, especialmente em ilhas remotas. Número 18. O Duende flagrado no Irã. Dezembro de 2019, Irã. Um vídeo curioso mostra uma criatura pequena e escura coberta de fuligem, andando rapidamente. Não se parecia com uma criança, o que levou muitos a acreditar que fosse um duende. Duendes são seres do folclore espanhol e latino-americano, geralmente travessos ou até malévolos. Eles costumam viver em florestas, áreas rurais ou casas abandonadas e são conhecidos por esconder objetos, fazer pegadinhas e causar confusão. Ver um suposto duende no Irã, no entanto, foi algo completamente inesperado. No vídeo, a criatura encontra uma nota de dinheiro local, mas seu comportamento permanece um mistério. O que você acha que ela estava tentando fazer? Número 19. Ser humanoide captado no meio da floresta. Este vídeo estranho, gravado em uma floresta densa, mostra uma criatura espreitando a poucos metros da câmera. Sua aparência é de algo entre um humano e uma criatura de outro mundo. Alguns espectadores acham que poderia ser um macaco, outros pensam que se trata de um espírito. No entanto, há quem acredite que seja algo muito mais intrigante, uma presença alienígena. A teoria do bosque escuro sugere que civilizações inteligentes se escondem umas das outras, como caçadores silenciosos em uma floresta perigosa. Elas ficariam em silêncio absoluto para não serem descobertas e destruídas por espécies mais hostis. Será que essa criatura captada na floresta era um desses visitantes silenciosos esperando o momento certo para aparecer? Número 20. A criatura que assustou um caçador em Milharal. Um caçador viu algo tão assustador em um campo de milho que saiu correndo, gritando por socorro. Até hoje ninguém sabe exatamente o que estava ali. Campos de milho já são assustadores por si só, mas, segundo lendas indígenas, eles podem ser habitados por Wendigos, espíritos malignos com fome insaciável por carne humana. Diz-se que essas entidades possuem aqueles que se perdem nos milharais, transformando-os em monstros canibais. Outra lenda sombria fala sobre espantalhos encantados com magia antiga que ganham vida à noite não para proteger a lavoura, mas para atacar qualquer coisa que se mova entre as fileiras. Então, se um dia você ouvir passos no milho durante a noite, talvez o melhor seja não investigar. E aí, você já se deparou com alguma criatura assustadora como essas? Conta pra gente nos comentários. Estamos curiosos para saber. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!